E aí pessoal, vou mostrar para vocês agora, com base naqueles bonecos que eu mostrei de frente, de perfil, um pouquinho sobre movimentação. Então se você não assistiu, ou não conseguiu decorar ainda as proporções daquele boneco, assista novamente aqueles vídeos, procure decorar bem as proporções, porque para você poder movimentar esse boneco, sem se perder, sem ficar na dúvida, é bom você ter bem em mente as proporções originais do boneco, sem a influência do ângulo Z, beleza? Bom pessoal, nós temos aqui então o nosso amigo, o Tommy, nosso boneco aqui de anatomia. E só para relembrar aqui, é a partir desse bonequinho aqui que nós vamos fazer os movimentos, né? Então eu bolei algumas ideias adiantado aqui. Eu vou explicar bem certinho uma dessas ideias e depois eu vou mostrar mais alguns movimentos só para vocês captarem melhor qual que é o espírito da coisa. Então, a partir do momento que a gente começa a movimentar o boneco, normalmente vai surgir a influência do ângulo Z, né? A gente vai ter que jogar ele dar a intenção de 3 dimensões, porque se a gente for movimentar esse boneco aqui só pensando em 2 dimensões, ele não vai poder trazer o braço dele para frente, ele não vai poder trazer a perna para frente, ele não vai poder inclinar o tronco para frente, ou curvar para trás, ou se virar, né? Na verdade, o fato aqui dele ter virado de perfil aqui já mostra que o ombro dele veio em sentido do ângulo Z para frente e o outro ombro aqui foi o ângulo Z para trás. Aí chega nesse ângulo que nós temos aqui, que é o de perfil. Então não tem como pensar em movimentação sem pensar em 3 dimensões. Você vai ter que saber aonde que o ângulo Z está influenciando. Só que quando entra a influência do ângulo Z sobre alguma área, ela perde a proporção original. Então sempre lembre disso. A gente sabe, por exemplo, aqui, na medida básica que eu passei do boneco lá, eu marquei como se fosse mais ou menos 1/3 do tronco aqui, ou uma cabeça, como é o exemplo, né? Proporção de uma cabeça, transferida para cada lado, né? A partir do centro aqui. Então, como se tivesse a mesma proporção da cabeça para cá e para cá. Só que à medida que ele foi virando para o ângulo de perfil, essa proporção foi diminuindo até chegar nisso aqui. Ela ainda oficialmente ela tem a mesma proporção, só que como ela virou de lado, do nosso ponto de vista, ela diminui. Então é bom prestar muito bem atenção nisso, porque a proporção nunca vai aumentar, ela só vai diminuir. O ângulo Z sempre vai diminuir a proporção. Então vou fazer um exemplo aqui, agora eu vou explicar um pouquinho disso aí. É um assunto bem óbvio, mas é bom a gente explicar bem uma vez, porque daí já fica mais fácil na hora de fazer a movimentação. Eu vou inventar um movimento aqui na louca mesmo, não vou... Bom, sempre começa então pela cabeça. Não é... Como eu já comentei em alguns outros vídeos, não existe uma regra universal, né? Toda regra tem uma exceção no caso, né? Mas de uma forma geral, sempre é bom começar o esboço pela cabeça. Já ajuda você a ter uma base de proporção do resto do corpo, né? Não vou nem me preocupar muito em jogar ângulo na cabeça aqui, porque tem alguns ângulos ainda que eu não tratei nos vídeos de rosto. O que a gente vai fazer agora? Vamos pensar em alguma posição para o tronco. Eu vou fazer o tronco inclinado para frente, então ele vai estar curvo. Eu vou jogar os ombros aqui, o braço para lá, o braço para cá e as pernas aqui meio... É um movimento bem
Bem louco. Então qual que é a ideia? É você usar o boneco para você conseguir passar a ideia que você tem na mente o mais rápido possível. Então por isso que eu estava explicando aqui parte por parte, mas já acelerei para fazer ele rápido. Agora eu vou explicar, né? Vocês viram que o modelo do boneco é o mesmo padrão que tem aqui, ó, né? O tronco, o ombro, os braços, esse pequeno eixo aqui que tem para dar o posicionamento das pernas aqui, da saída das pernas aqui, é o mesmo boneco. Só que aqui ele está em movimento. Um movimento sem sentido, mas é bom às vezes usar esse tipo de movimento para estudo. Agora em cima disso aqui nós vamos começar a tentar acertar as proporções dele. A gente já passou, eu no caso, né, já passei o movimento que eu tinha em mente, que era isso aqui. Agora é a hora de a gente tentar acertar um pouquinho as proporções dele. Só que como o tronco dele está inclinado para frente, ele está vindo um pouco em direção ao ângulo Z. Quer dizer que ele já perdeu um pouco dessa proporção, ele foi curvado, né? Então eu tenho que ter a garantia de que ele não está na mesma proporção que ele seria. Se ele teria 3 cabeças, estando com o tronco reto, agora ele tem que ter menos. E aqui não precisa nem contar para ver que de certa forma está certo. Só que a inclinação do tronco que eu tenho aqui, ela vem mais ou menos até o meio do tronco. A partir daqui você pode perceber que, do nosso ponto de vista aqui, a parte da bacia aqui, da terceira porção aqui do tronco, ela já perdeu a perspectiva. Então essa parte aqui pode seguir ainda a proporção de uma cabeça. Tá conseguindo ver bem as medidas aí? Então ó, você pode ver que essa parte corresponde à medida ali de uma cabeça. Já conforme vai subindo, onde vai entrando a inclinação do tronco, a proporção já não bate, porque ele entrou na questão do ângulo Z. O ombro também está movimentando, né? Para a gente ter uma base do posicionamento do ombro, a gente vai ter que dar uma olhada na questão da anatomia para ver o centro da onde sairia a clavícula, né? Para saber bem a posição aqui do ombro. Mas não vou entrar nessa questão. O importante agora é você saber movimentar o boneco e saber que, como o ombro está inclinado, esse ombro veio um pouco para frente e esse ombro foi um pouquinho para trás. Então ele deu um giro, né? Nesse sentido aqui, de acordo com o posicionamento original que nós tínhamos do boneco. Esse braço também está indo em ângulo Z para trás. Você pode ver que ele está curto se a gente for analisar ele em 2D, 2 dimensões, né? Ele ficou curto em relação ao corpo, à cabeça, por exemplo. Mas ele está indo para trás, ó. Então aqui está o cotovelo e aqui está o braço. Ele está, como a gente comentou, indo para trás em ângulo Z. Esse braço aqui também está, de certa forma, está indo um pouco para trás em ângulo Z. E aqui também continua indo um pouquinho para trás. Se a gente for fazer a mão dele aqui, uma mão aberta, né? Ela vai estar um atrás do outro, indo naquele sentido profundo da folha, digamos assim. Aqui nós temos o eixo aqui só das pernas. Essa perna aqui também está vindo em ângulo Z, no caso, na terceira dimensão aqui, para o nosso lado. Essa perna aqui também está pouca coisa, menos que essa, né? Você pode ver que ela já parece mais comprida, mas ainda está um pouquinho em ângulo Z. Então já não tem como a gente usar aquela base de proporção de 2/3 e meio para comparar, né? Então assim, a ideia é estudar bem a proporção do boneco em 2 dimensões. Quando a gente entender bem essa proporção, que ela entre realmente na nossa mente, a gente consiga bater o olho e ver onde que está o erro,
da proporção e tenha condições de corrigir isso, vai ficar muito mais fácil de fazer a movimentação. Então você não tem muita, além disso aqui que eu estou passando, não tem muita manha, muita técnica em si, além do treino mesmo. Você precisa, digamos assim, calibrar aí o teu cérebro para trabalhar com essas medidas aqui. Se você está usando o padrão, né, para desenhar um ser humano. Aqui também perde um pouquinho da perspectiva do ângulo Z aqui, mas tem um pouco. E aqui praticamente não tem nada. Ele está quase que reto. Mas é dificilmente um movimento mais dinâmico, uma ideia de movimento, por mais natural ou mais dinâmico que seja, dificilmente o boneco vai bater exatamente nas proporções originais. Aquilo lá é um estudo de laboratório. Nenhuma pessoa fica totalmente reta, né? Quando parado no dia a dia. Normalmente a pessoa estando relaxada, ela vai sair fora daquele padrão ali, por mais que ela esteja parada esperando um ônibus ou fazendo qualquer coisa. Então exige bastante observação na hora de você desenhar. Então eu estou mais falando, na verdade, do que desenhando, porque essa parte aqui é mais teórica, digamos assim, porque o bonequinho é bem simples visualmente, mas ele carrega muita informação, né? Toda a proporção, toda a expressão corporal tá nele. Porque a partir daqui, se a gente for finalizar esse boneco, a gente não vai mexer em nada em termos de proporção. Nós só vamos começar a colocar aquele preenchimento. Eu fiz um vídeo falando sobre o preenchimento. Se for para a gente colocar esse preenchimento em cima desse boneco aqui, ó, para dar uma ideia mais anatomia humana, assim, mais parecido com o ser humano, a gente vai poder colocar aqui no tronco essa bolinha aqui referente a parte do tórax aqui, do peitoral dele. Aqui a bolinha referente à bacia, né? Ao pelvis. Terceira porção, seja lá qual for. A divisão aqui entre a barriga, digamos, e a área das costelas aqui. E a junção aqui nós temos a proporção aqui do tronco. Saindo aqui do ombro. O ombro normalmente vai até mais ou menos a metade aqui, essa bolinha, né? Então a gente vai, por mais que ele esteja movimentando, a gente pode seguir ainda esse padrão. Só que a gente tem que lembrar que quando ele entra no ângulo Z, algumas partes dessas bolinhas aí, elas vão sair fora de padrão, né? Ó, aqui como ele ergueu o braço, aqui não ficou nem encostando, então provavelmente a musculatura. Aí sempre, depois de fazer isso aqui, ó, colocar esse preenchimento, ele vai ter que passar por uma terceira avaliação, ou terceira, ou quarta, sei lá, uma próxima avaliação, que vai ser para ver se a musculatura humana, no caso, vai conseguir acompanhar esse movimento aqui. Então se a gente começar a ver que a gente encaixando a musculatura aqui, o músculo vai ficar muito esticado, seria um movimento impossível de uma pessoa realizar, a gente vai ter que fazer algumas alterações. Eu olhando aqui agora, se fosse para mim corrigir alguma coisa nesse movimento, eu puxaria esse braço aqui um pouquinho mais para baixo, porque se eu for colocar na clavícula aqui, isso aqui já é uma explicação adicional, né? O meio do peitoral vai estar aqui. O meu peitoral aqui vai ficar muito esticado até lá em cima. Então eu teria que puxar um pouquinho para baixo para ajustar o posicionamento do ombro, para ajustar o comprimento do músculo do peitoral e assim por diante. Então a anatomia humana é um pouquinho complexa porque ela depende da interação de muitos elementos, né? A movimentação, a expressão corporal, a própria anatomia em si, a musculatura, né? A parte óssea, tem que ter uma certa harmonia. Copiando numa referência fotográfica fica muito mais fácil porque está tudo pronto, né? É só você olhar ali e repassar aquilo para o papel. Agora, quando você trata de criar, e é principalmente em cima disso que eu vou trabalhar nos próximos vídeos,
Você tem que fazer uma análise mental primeiro de tudo que está envolvido ali, tentando levar em conta todas as variáveis possíveis, né? Dentro daquele movimento ali. A musculatura, que nem eu comentei, expressão corporal, o movimento seria possível de acordo com a anatomia humana, né? A pessoa não ia se quebrar para realizar aquele movimento, digamos assim. Mas é um estudo um pouquinho complicado, mas é bem gratificante conforme você vai conseguindo entender e acompanhar essa linha de raciocínio. Então eu vou só finalizar as pernas dele aqui, ó. No vídeo de preenchimento tem essa mesma ideia aqui, ó. Basicamente isso. Aqui. Pé não coube na folha aqui, eu não vou me preocupar muito porque é só para vocês entenderem melhor a interação do boneco, a aplicação do ângulo Z no caso. Se você não viu o que é ângulo Z, assista o tutorial que fala sobre teoria 3D, que tem uma explicação só da linguagem que eu uso, o que é o ângulo Z, né? Basicamente, até aqui, pessoal, é isso. Eu vou deixar os outros movimentos para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Tranquilo? Qualquer dúvida sobre o boneco, vocês podem mandar um e-mail, podem perguntar nos comentários. Fique à vontade, porque se você nunca mexeu com anatomia humana, com certeza vai surgir algumas dúvidas, mas se várias pessoas percorrerem esse caminho com sucesso, não tem nada que impeça você de fazer o mesmo, desde que você tenha a orientação correta. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.